E não assistiu pela internet também. Lembrete amigável. Gwen está pedindo para as pessoas na aula de segunda à noite que relatem seus pesos uma vez por mês na orientação. O que você acha disso? Invasivo ou intrusivo? Exatamente. As duas coisas. Eles tinham mapas da casa de todo mundo e sabiam onde estavam em qualquer lugar que estivessem em Brentwood. E esse foi na época em que Gwen começou a mudar as escrituras para permitir o divórcio, quando ela queria se divorciar. Então, ela basicamente mudava as leis dependendo do que gostaria de fazer com sua própria vida privada? Exato. Que loucura isso. E imediatamente assim que ela fez isso, de repente várias mulheres da igreja começaram a se divorciar, estavam formando fila para se divorciar. Tem tantas famílias que foram desfeitas por essa igreja, e foi um grande acontecimento quando ela fez isso. Isso aqui é algo bem interessante. Sempre que eles usavam uma linguagem meio ameaçadora em relação a mim, eu guardava todas essas capturas de tela. E isso tudo aqui, era apenas uma amostra do que eles realmente sentiam por mim de verdade durante todo o tempo, sabe? Entendi. Mas então, o que é isso tudo aqui? Você tem uma pasta cheia de coisas. Eu não sei se você sabia disso ou não, mas tem uma mulher que me persegue, e ela fazia parte da igreja. Ela tá te perseguindo atualmente? Sim. Sério? Ela já tentou me matar. Ela foi presa 14 vezes por perseguição especialmente agravada, então ela nunca chegou fisicamente perto de mim. Eles aprenderam, quando ela entrava na igreja ou coisas assim. Ela escrevia essas cartas gigantes, enormes, cartas de 50, 60 páginas pra mim. E ela escrevia da prisão também. Ela nem mesmo podia fazer isso. Aqui diz: porque eu quis te matar, Michael. O Senhor diz que eles não pedem mais a orientação do Senhor ou buscam minha bênção. Estou escrevendo para vocês hoje para admitir que trouxe facas de casa para te matar, Michael, porque você não cumpriu minha exigência de se envolver em imoralidade sexual. Você ficou com medo de que ela te matasse em algum momento? Ah, sim. Mas então onde ela tá agora? Ela tá presa no momento. A igreja remanescente tinha essas igrejas satélites. A história é que ela estava em Memphis e diz que ouvia um código no sermão de Gwen e em todas minhas letras de músicas que Deus estava dizendo a ela que nós devíamos ficar juntos. Entendi. Então ela começou a ir para a remanescente de Nashville e tentou entrar nos eventos. E eles começaram a aplicar ordens de proteção e proibição de entrada. Mas ela não se importava se fosse presa. Mas se ela era parte da igreja remanescente, por que ela iria querer, É que a essa altura, ela já tinha sido expulsa. Bem, a primeira coisa que muitas pessoas veem quando entram aqui é essa pintura. E muitas pessoas meio que ficam incomodadas com isso. Se houvesse tantos demônios em Worms quanto telhas no telhado, eu continuaria. Não entendi. Isso é do Lutero. Ele foi excomungado da Igreja Católica. Então ele está dizendo que mesmo tendo muitos demônios em Worms quanto telhas no telhado, ele ainda assim continuaria. E o que isso significa para você? É muito simbólico, porque naquela época era chamado de Dieta Imperial de Worms, e ele se recusou a renunciar. E daquele dia em diante, todos os seus escritos foram banidos. Faz sentido que Michael admire Martinho Lutero, um homem que desafiou a igreja por dentro, expôs a corrupção e provocou uma reforma. De certa forma, Michael tá tentando fazer o mesmo. E agora ele tá me levando a um dos únicos restaurantes onde os membros da igreja podiam comer, o que mostra quão profundo o controle era. Estamos aqui com o Steve, que é o dono do Sopapilas, que parece ser incrível. E o que você sabe sobre o Michael e a igreja remanescente? Bem, ao longo do tempo, tivemos muitos membros aqui. Entendi. Crianças que eram filhos dos membros e tudo mais. E eu nunca tive problemas, com ninguém da igreja remanescente, sabe? E quando surgiram as notícias em 2021? Foi muito impactante, sabe? Porque a Gwen vinha bastante aqui. E nós tínhamos, Sério? o hábito de conversar e tal, então foi bem chocante. E o que você achava da Gwen? Bem, pra falar a verdade, eu sempre gostei de conversar com ela. Eu passei por um divórcio quando abri o restaurante. Então nós conversamos sobre divórcio depois que ela passou por isso também. E aqui nós apenas levamos pelo valor que víamos nas pessoas que vinham, sabe? Eu, pessoalmente, acho muito estranho que, as pessoas pressionem você a perder peso e a não comer. Eu tinha ouvido falar sobre isso, porém eu ouvi coisas diferentes. Ah, sim. O que eu sei é que haviam certos restaurantes que foram aprovados para Sério? as pessoas frequentarem. Eu nem sabia disso. Mas isso era o tudo, seu era aprovado? Sim, nós recebíamos muitas pessoas. Porque a Gwen vinha aqui? Sim. Se ela vinha Ela, então, o Jay Alexanders e vinham alguns outros membros também. Ah, sim. Acho que preciso de um tempinho para relaxar agora depois de sair com o Michael. Eu já fiz vários vídeos sobre cultos e comunidades nos Estados Unidos, mas essa é uma das mais sombrias e interessantes, especialmente porque ainda está acontecendo e estou ansioso para saber mais. Isso tá ficando cada vez mais louco. Agora estamos indo para o coração da comunidade remanescente, as mansões, grandes casas com muros dos principais membros da igreja. Já morou numa mansão? Eu morava em Ashland no ensino médio. Então você cresceu com vida boa, vocês tinham dinheiro? Não. Nós crescemos muito pobres em Memphis. Nossa família tinha $20 mil em dívida quando eu tinha uns 8 ou 9 anos. Eles trabalhavam em vários empregos. Entendi. Então, quando o Way Down começou, tudo mudou. Vou dizer uma coisa sobre minha família.
Acho que conseguimos valorizar as coisas porque estávamos tipo... Nós ficávamos emocionados em poder ir ao McDonald's ou algo assim. Isso era um grande presente, e outras pessoas achariam isso normal. E você sabe quanto dinheiro a igreja estava arrecadando no seu auge? Eram tipo milhões e milhões de dólares por mês? Milhões, sim, algo assim. E para onde foi esse dinheiro? Foi para os salários das pessoas que trabalhavam na igreja. E muito desse dinheiro ia para a área jurídica, advogados e tal. Tipo, a igreja remanescente funciona como uma máquina bem ajustada com sua equipe jurídica, sabe? Porque eles estão sempre... Quero dizer, eles estão sempre ajudando membros a enfrentar batalhas de custódia contra cônjuges que estão fora da igreja. Eles não são burros, né? Eles sabem o que estão fazendo. Eu realmente sinto que as pessoas, de modo geral, subestimam a igreja remanescente porque era de uma mulher pequena, sabe? Aparentando ser uma mulher doce com cabelo loiro. E agora minha irmã faz essa imagem. Elas conseguem falar de forma doce, e parece ser uma igreja bonitinha ali no campo, e as pessoas simplesmente não entendem quão prejudiciais e brutais essas pessoas podem ser. Sim. E ela começou a ficar obcecada em pintar tudo de branco. Uma das coisas que incomodou muito eu e o meu pai na época foi que um dia ela resolveu pintar de branco todos os seus livros na biblioteca. Pintou as capas e tudo. Isso é estranho. E foi uma pena porque eram livros bem legais, sabe? E ela entrou nessa de pintar tudo de branco. Ela queria que todo mundo começasse a usar branco. As pessoas começaram a pintar suas casas de branco. E então todo o interior e o exterior das casas eram da cor branca. Tô vendo que todas as outras casas são de tijolos, né? Sim. Tipo, em cor escura, e então tem essas casas brancas. Uhum. Me pergunto o que os vizinhos pensam sobre o pessoal dessa igreja. Os bairros em Nashville temiam que o pessoal da remanescente começasse a se mudar para o bairro deles. E por quê? Porque eles tomam conta. Eles tentam entrar em todos os comitês. E você já sentiu vontade de deixar Brentwood e, tipo, se afastar de toda essa bagunça? Acho que ainda quero estar perto de onde meus filhos estão. Eles estão envolvidos no que você tá fazendo e no que você acredita? Bem, eles são da igreja remanescente. Eles estão na igreja? Uhum. E eles, tipo... Eles estão com a minha ex. E eles ainda gostam de você? Mesmo você sendo sincero sobre tudo? Eu posso dizer que eles são muito legais. A liderança da igreja fez com que eles não tivessem mais contato comigo. Mas continuei tentando. Entendi. Eu continuei tentando. Mas então, vou recitar agora um dos poemas que escrevi uma vez. Era algo assim. Em Brentwoods, vivem muitas bruxas brancas, que fazem os homens obedecerem, com uma igreja com discursos lucrativos. E logo ali está Ashlon, a mansão da Elizabeth. Ah, sim. É a mansão dela. Essa é a casa dela? Caramba, é uma casa linda. Quando passamos de carro pela mansão de sua irmã, um cara cortando a grama começa a nos vigiar como se tivéssemos disparado um alarme. Vai mais devagar. Ele tá tipo, Nossa, o cara tá bem ali. putz, muito azar. Ela acabou de chegar. Acho que era a dona Fisher. Aonde isso mesmo? A van que acabou de passar por nós. Olha, ele tá... Cara, ele definitivamente tá te observando. Você viu isso? Pois é, então eles estão de olho na gente. Só continue dirigindo. Ali parecia ser o pequeno Martin, filho de David e Jennifer Martin, que são aqueles que faleceram no acidente de avião. Entendi. Mas ele é próximo da sua irmã? Sim, e ele é super leal a ela. Mas digamos, qual seria o pior cenário pra mim? Tipo, eu vou lá agora sozinho e tô filmando com meu celular e alguém vem até mim e diz: Ei, você aí. Eles diriam, saia da propriedade. Mas então, por você ter sido tão aberto sobre ser contra a igreja, você, tipo, desenvolveu algum novo segmento ou uma nova comunidade de pessoas que o apoiam agora? Sim, depois da matéria do Channel 5, houve um desenvolvimento. Foi um grande passo pra mim. Sim. Eu realmente não tinha falado publicamente disso. É difícil chamar isso de igreja, na minha opinião. É um culto. Foi como um turbilhão de informações difamatórias sobre os líderes e membros da igreja remanescente. Tipo, a Elizabeth ficou trancada em casa por 3 anos. Entendi. E não dá mais pra conseguir nenhuma informação sobre ninguém. Mas como assim ela ficou trancada em casa? É que ela não queria ser vista por ninguém. E ela nem sequer pisou na igreja por 3 anos. Mas recentemente ela voltou, tipo... Há pouco tempo. E por que acha que ela se sente confortável de voltar com tudo agora? Tipo, ela acabou de se casar novamente com um cara que é um mistério. Ele é um contratado da NASA e da SpaceX, então ninguém sabe nada sobre ele. Ele nem usa foto de perfil nas redes sociais. Ele é da Flórida. E no casamento deles não havia família, ele não tem filhos, você não consegue encontrar nada sobre onde ele estudou e tal. Nossa, é sério tudo isso? É muito estranho pensar que as pessoas idolatraram sua mãe por tantos anos e após ela falecer, estão idolatrando sua irmã. Eu chamaria isso de adoração. Elas adoravam a Gwen, e agora isso foi passado para Elizabeth. Elas estão adorando ela como a líder feminina da remanescente. Pois é, eu não tinha pensado nesse negócio, esse culto sendo tão voltado para as mulheres, mas agora faz sentido. No Antigo Testamento havia uma rainha, a Jezabel, que era uma mulher que realmente existiu. A Bíblia fala sobre ela. Ela é tipo a mais... talvez a mulher mais perversa que já existiu. Seu principal objetivo era substituir o culto a Deus pelo culto a Baal e o culto a Azerá. E ela também assassinou os profetas de Deus.
Entendi. O que eu acredito é que qualquer um que esteja aberto, sabe? E estamos falando de mulheres nessa situação que estão abertas ao espírito. Elas simplesmente desejam ser adoradas. Entendi. E eu acredito que uma forma desse espírito de Jezabel foi gerada, chamada de espírito de Gwen. Saquei. Eu vi pessoas mudarem muito, e eram sempre mulheres. A Gwen havia se cansado de estar sob a autoridade dos homens. E lembro que naquela época, ela estava pronta para construir um lugar, onde 24 horas por dia teria os dizeres da Gwen no rádio. Nossa. E todo mundo teria os aplicativos. Ela estava sendo adorada. Ela estava dando permissão para elas romperem com a autoridade, sabe? Era algo sorrateiro, mas ela incorporou isso. E outra coisa é que a remanescente tem tomado notas da cientologia. Sério? Sim, eles estudaram a cientologia. Essas coisas são loucas, cara. Eles literalmente revisitaram e estudaram isso. E de fato, a igreja de cientologia em Nashville adorava a Gwen e a igreja remanescente. Toda igreja que fomos antes, ela causava problemas. Tipo, ela falava fora da hora. E basicamente, toda igreja que fomos deixava um grupo de pessoas que a odiavam. Eu sei que isso pode não parecer tão louco para pessoas de outros estados e tal, mas no sul, isso era um grande problema ter mulheres falando assim, sabe? E a Gwen tinha esse espírito, e o que ela estava fazendo era manipulação. E, novamente, o seu grande objetivo era substituir a adoração a Deus pela adoração a uma mulher. E é também por isso que falo sobre feitiçaria e bruxaria, porque a base está basicamente na manipulação. Entendi. É a manipulação da vontade de alguém. E é por isso que eu chamo disso, sabe? Porque eu acredito que está mais próximo de uma forma de feitiçaria do que de cristianismo. Minha missão de vida agora é expor tudo isso e acabar com esse espírito que resta da Gwen. E você perdeu a confiança em todas as mulheres por causa disso? Tipo, subconscientemente? Na maior parte, sim. Entendi. Eu acredito que as mulheres têm uma propensão inata para mentir. Após quase ser pego do lado de fora da casa da Elizabeth, estou ainda mais nervoso em aparecer na igreja mais tarde e tentar convencê-los de que quero me juntar. Estamos chegando na igreja e vou ter que esconder minha câmera. Não quero que saibam que estamos filmando. Mas antes disso, eu e o Michael fomos almoçar na cidade para que eu pudesse aprender mais sobre as atividades do culto. Chegamos no centro de Franklin. Vamos comer algo, dar uma volta e aprender mais sobre esse lugar. E o que é esse prédio à sua direita? Então, esse é o Tribunal do Condado de Williamson que fica aqui em Franklin. Você já foi lá? Sim. Eu já fui várias vezes. Principalmente por causa daquela situação da mulher que me persegue, sabe? Então você teve que, falar com o tribunal sobre isso? Sim, eu tive que testemunhar no tribunal. Subir ao banco de testemunhas e todo esse tipo de coisa. Se você ver um membro da igreja remanescente andando, você consegue identificá-los apenas pelo jeito que se vestem? Consigo. É que eles realmente foram fundo nesse lance da cor branca e caqui. Entendi. A Gwen adorava essa estética de chique rústico. E agora, eu vejo que a Elizabeth tem tentado normalizar todos. E esse tem sido meio que o slogan deles. Que ser normal é legal. Olha o número. O diabo chegou. E a mesa é preta. Pode me contar sobre o caso de assassinato do Smith? Eu realmente não entendi muito, só li por alto na internet. Um menino chamado Joseph Smith morreu. Ele foi assassinado por seus pais, Joseph e Sonia Smith. E eles eram membros da igreja remanescente na Geórgia. Eles estavam recebendo conselhos ruins da igreja. Diziam a eles para fazer coisas como trancá-lo em seu quarto durante o fim de semana, porque o menino estava fora de controle. E muitos dos policiais e detetives, além de todos que viram o caso em Atlanta, disseram que foi um dos piores casos de abuso infantil que já tinham visto. Sério? E o menino morreu? Sim, ele foi assassinado. E o que aconteceu? O que isso repercutiu sobre a igreja? Repercutiu porque eles eram membros da remanescente e estavam recebendo conselhos da igreja sobre como disciplinar o filho. Estavam sugerindo que os pais começassem a usar bastões de cola longos para bater no menino, como um chicote, sabe? E você acha que nos dias de hoje isso ainda tá acontecendo ou tá tudo, mais secreto? Eu acho que eles estão fazendo tudo o que podem para tentar se afastar desse tipo de imagem, sabe? Então não acho que eles estejam fazendo isso agora. Eles estão tentando evitar a perseguição. Eles sabem que pelas coisas discutidas na igreja, as pessoas estão com transtornos alimentares e se privando de comida. Então agora ela emitiu uma diretiva para todos se normalizarem. E acho que isso pode causar problemas para as pessoas que estão tentando se afirmar no cristianismo, porque os cristãos em geral estavam tentando se destacar do mundo. E a remanescente, no momento, está tentando parecer o máximo possível com o resto do mundo. Que interessante. Mas não acho que estejam fazendo um bom trabalho porque ainda são estranhos. Quando o acidente de avião aconteceu, você recebeu uma ligação, uma mensagem? Como foi? Bem, eu estava dirigindo numa rodovia e então recebi uma ligação da Elizabeth. Ela foi notificada antes de mim porque eles já tinham implementado um plano para ela ser a próxima líder. Então ela recebia informações em tempo integral dos seguranças e de outras pessoas.
Eles já tinham pessoas indo ao local no Percy Priest Lake, e ela ligou para me avisar. Eu não pude acreditar na hora, mas não fiquei triste. Eu vi isso. Você disse que nunca chorou. Até hoje. Isso não te deixa triste? Não. É como se meus inimigos tivessem